Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham sim um belo dia. Boa lição! E hoje, quinta-feira, 30 de julho de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Vencendo a Idolatria. Para nós vencermos a idolatria, nós temos que se firmar na fé, mantendo a lealdade ao nosso Senhor, ao nosso compromisso com Cristo por amor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, fugir da idolatria, que nos leva a cometer outros pecados. Embora Paulo apele para uma separação assim total por completa da idolatria, mas ele explica sobre isso, porque ele desenvolve um argumento ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele desenvolve, ele mostra como devemos vencer através do amor, vencer a idolatria. E em 1 Coríntios capítulos 8, versículo 3, ele fala do nosso amor para com Deus, para o Criador do Universo, e mais tarde, mais para frente no capítulo, ele exorta: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo, ou seja, nós amarmos os nossos semelhantes, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 24. Isto é amor ao próximo. E ainda Paulo diz que essa separação, de nós fugirmos da idolatria, jamais deveria resultar em críticas, em policiamento ostensivo dentro da nossa igreja, para nós nos mantermos puros. E assim, os cristãos devem manter a liberdade individual quando essa responsabilidade vem até nós. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 a 24, o apóstolo Paulo, ele apresenta os princípios do amor acima da liberdade. O altruísmo, e não é pego assim aos próprios direitos, é uma das coisas importantes que Paulo fala que nós devemos ter, ou até mesmo as próprias concepções do nosso estilo de vida, ou estilo de vida do cristão assim verdadeiro, deve ser a norma sempre, de nós amarmos o nosso próximo. Mesmo que algo não seja errado ou proibido, que está dentro das Escrituras, nós podemos ser benéficos e amorosos para com as outras pessoas. Os crentes devem priorizar o bem-estar espiritual dos nossos semelhantes, do nosso próximo, acima da liberdade pessoal que nós temos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, ele menciona que essa unidade que ele está mencionando aqui, ela está em total uniformidade com outros livros das Escrituras, como está lá em Marcos capítulo 10, versículos 17 e 22, e Marcos capítulo 12, versículo 18 e 19, também fala da mesma coisa, quando diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de tudo que é central na nossa vida, e que nos reforçam de que nada deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida, o lugar do Deus do Jacó, que criou o universo. E deve ser sempre o primeiro na nossa vida, seja em que quesito for, mesmo que seja a nossa família, nossos filhos, o nosso trabalho, nossas posses, Deus deve estar acima de tudo isso.
E o que nós vemos aqui, meus amigos, que a escritora americana chamada Ellen White, ela nos diz no seu livro Patriarcas e Profetas, ela fala algo assim importante para nós também raciocinarmos sobre isso, que ela diz: quanto bem poderíamos fazer se tirássemos bom proveito de nossa convivência uns com os outros. Todo aquele que recebeu benefícios celestiais, ou seja, do céu, tem a obrigação de lançar alguma luz no caminho das demais pessoas. Então, todos que verdadeiramente amam a Deus renunciarão à idolatria do eu. Coisa linda, né, meus amigos, que ela menciona. E assim Paulo, o apóstolo, ele insiste, né, com os seus irmãos para que perguntasse a si mesmo que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre os outros para que não fizesse coisa alguma, né? Ainda que inocente seja assim mesmo, que pudesse parecer uma aprovação à idolatria, ou que viesse escandalizar os fracos na fé. Se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. São realmente palavras lindas, né, do apóstolo Paulo, que nós temos que fazer uma reflexão sobre isto, né? E o apóstolo Paulo, ele menciona em 1 Coríntios 10, que de forma direta, todos os cristãos que devem proceder, que nós não devemos negociar ou flertar com a idolatria, com o pecado, que é algo bem comum, sabe, nos dias de hoje, onde as pessoas flertam bastante com a idolatria, gostam da idolatria. Onde cada vez mais nós vemos ali sendo construídos ídolos, né, santos, de cada vez mais. E Paulo usa as quedas que o antigo povo de Israel teve para dar como exemplos para todos nós um alerta bastante severo de que a autoconfiança espiritual leva as pessoas, né, à ruína, à perdição e ao afastamento de Deus, que são táticas usadas pelo inimigo para que as pessoas caiam em suas ciladas. E às vezes os bens materiais podem se tornar uma idolatria, ao colocarmos Deus em segundo plano, que Marcos fala lá no capítulo 10, versículo 17 e 22. E que também Marcos menciona essa história do jovem rico, nesse mesmo capítulo 10, que chegou até Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para ganhar o reino dos céus, para herdar o reino dos céus, né? E Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos. E até Jesus menciona os mandamentos, né? Daí o jovem rico disse: mestre, tudo isso eu tenho observado, eu conheço, tenho observado. E desde a minha juventude eu tenho observado isso. Está em 1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. E Jesus diz a esse jovem: olha, então você pega, vende tudo que tens, porque sabia que ele era rico, e dá aos pobres, e terás um reino dos céus. E esse jovem, contrariado, retirou-se tristemente e foi embora, porque ele amava todas as propriedades que ele tinha. Na realidade, era uma idolatria desse jovem. Mesmo ele obedecendo os estatutos e mandamentos de Deus, mas a idolatria estava em primeiro lugar no seu coração. E o jovem pensava que ele poderia acumular boas ações através dos bens que ele tinha, ele ajudando o pobre, fazendo algumas coisas, que através disto ele iria merecer a eternidade, mostrando uma visão totalmente parcial da lei de Deus. O cara não diz isso. Ele diz que a salvação vem através de Jesus, unicamente o meio de salvação, e não existe outra forma. E é o que uma grande parte das pessoas agem nos dias de hoje, onde eles participam de doutrinas,
mas não observam realmente a Jesus, que a salvação só vem através de Jesus e a observância dos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, que o próprio Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sabem, meus amigos, minhas amigas, cada relato das Sagradas Escrituras, escrito assim sobre a vida do nosso Salvador Jesus, ali mostra de como nós devemos nos comportar na sociedade e ao próximo também, de como nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar o nosso inimigo, que tem como objetivo ali, que foi escrito nas Escrituras, de alcançar a minha vida e a sua vida, para que nós possamos ser um exemplo de pessoas, seguir realmente o que Jesus realmente pregava quando ele esteve entre nós. E no livro de Marcos, capítulo 10, Jesus nos diz que ele deseja fazer parte da história nossa, dentro do nosso coração, para nós nos afastarmos desse mundo mau de idolatria que está cada vez maior, estava nos tempos de Jesus quando ele esteve aqui e hoje se encontra pior ainda. E ele nos diz que a nossa travessia está chegando ao fim, com a sua segunda vinda. E logo nós estaremos na terra prometida, a Canaã celestial. Que você, meu amigo e minha amiga, se prepare, que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que você é salvo justamente pela graça, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João 14,6. É Jesus dizendo que a salvação é através dele, não existe outra forma. Que você possa realmente refletir sobre isto, que você tenha um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.